As profecias despertam e trazem esperança. Este é o título da lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta lição, nós estaremos conversando, estudando e aprendendo sobre a importância dos livros proféticos nas Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Após a vinheta, eu quero te convidar a mergulharmos nas profundidades destas verdades e descobrirmos a importância que possuem os livros proféticos nas Sagradas Escrituras. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Então, nessa lição de número 10, estamos estudando sobre os livros proféticos. Como eu sempre digo, este rápido vídeo não é uma aula em si, são apenas o compartilhamento de algumas ideias, de algumas sugestões que vão servir como subsídio, tanto para os alunos quanto para os professores, para a ministração da próxima lição. E neste vídeo eu quero rapidamente destacar apenas 3 pontos que eu considero relevantes. Quais sejam estes? Os tipos de profeta, a motivação da profecia e a diferença dos profetas do Antigo e dos profetas do Novo Testamento. Para que nós entendamos o bojo, o cerne desta lição de número 10, acerca da importância dos livros proféticos, nós precisamos, pelo menos como pano de fundo, entendermos, em primeiro lugar, quais os tipos de profetas que existiam na Antiga Aliança. Bem, se nós formos classificar os profetas de acordo com alguns critérios, nós vamos descobrir, por exemplo, que, segundo a localização, os profetas eram divididos em profetas do Reino do Norte e profetas do Reino do Sul. Muitas vezes Deus usava um profeta do Reino do Norte para profetizar para o próprio Reino do Norte. Outras vezes, Deus usava um profeta do Sul para profetizar para o Reino do Norte. Outras vezes, Deus usava um profeta do Sul para profetizar para o Reino do Sul. Porém, outras vezes também, Deus usava um profeta do Sul para profetizar para o Reino do Norte. Então é importante que nós entendamos que existiam esses 2 tipos de profetas. Profetas do Reino do Norte e profetas do Reino do Sul. Profetas de Judá e profetas de Israel. Em relação ao conteúdo, à carga de conteúdo, existiam os profetas maiores e os profetas menores. Esta designação de profetas maiores ou profetas menores não se dá em virtude da importância ou da espiritualidade do profeta. Não. Ambos eram importantes, ambos eram grandes em suas mensagens, mas esta designação de profetas maiores e profetas menores se dá à quantidade de conteúdo. Os profetas que possuíam uma maior quantidade de conteúdo eram designados profetas maiores. Já os profetas que possuíam uma menor quantidade de conteúdo literário eram considerados profetas menores. Apenas isso. Isso era uma divisão didática para nós entendermos melhor os arcanos das Sagradas Escrituras. Inclusive, em relação também à literalidade, nós precisamos entender que haviam 2 tipos de profetas. Os profetas literários e os profetas não literários. O nome já diz. Os profetas literários eram aqueles que possuíam as suas profecias publicadas, literalmente. Já os profetas não literários são aqueles que também eram profetas de Deus, grandes profetas de Deus, mas não há registro de suas publicações, como, por exemplo, o profeta Aías, o profeta Natã e vários outros profetas que não tiveram suas obras registradas, publicadas ou escritas.
Então também havia essa designação de profetas literários e profetas não literários. Ainda em relação à época, haviam 3 tipos de profeta. Os profetas antes do cativeiro, os profetas durante o cativeiro e os profetas depois ou pós-cativeiro. E é claro que estamos nos referindo basicamente ao cativeiro de Judá. Os profetas antes do cativeiro, que profetizavam sobre o pecado, profetizavam sobre o próprio cativeiro. Os profetas que Deus levantou durante o cativeiro, foi o caso de Ezequiel e Daniel. E os profetas pós-cativeiro, que Deus levantou depois do cativeiro para efetivar a restauração do seu povo. Em relação ao status social, havia também 2 tipos de profetas: o profeta do rei e o profeta do Senhor. Não que o profeta do rei não fosse do Senhor, mas o que acontecia na época é que haviam profetas designados para servirem ao palácio. Eram homens de Deus designados para orientar o rei acerca das decisões tomadas. Então ele era considerado o profeta-mor ou o profeta do rei. Porém, haviam outros profetas que, embora eles não fossem da corte, embora eles não fossem contratados pelo rei, embora eles não estivessem com sua influência e sua presença marcante no palácio, eles eram também grandes profetas de Deus. Então, estas são as designações para pelo menos 5 tipos de profetas, de acordo com os critérios de análise. Segundo a localização, profetas do norte e profetas do sul. Segundo o conteúdo, profetas maiores e profetas menores. Segundo a época, profetas antes do cativeiro, durante o cativeiro e profetas pós-cativeiro. Segundo a literalidade, profetas literários e profetas não literários. E segundo o status, profetas do rei e profetas do Senhor. Estes eram os tipos de profetas que existiam no Velho Testamento. Mas vamos falar um pouquinho também sobre a motivação da profecia. Em qual motivação Deus usava os profetas da Antiga Aliança? Eu destaquei aqui pelo menos 3 motivações. Todo profeta possuía esse tripé motivacional. Quais sejam? Primeiro, a direção divina para a tomada de decisões. Os profetas eram usados por Deus para orientarem aos reis, aos sacerdotes, aos anciãos, acerca da tomada de muitas decisões importantes que comprometiam toda a nação. A primeira motivação do profeta, ou uma das motivações dos profetas do Senhor, era justamente essa: a direção divina para a tomada de decisão. Quando um rei queria saber a vontade de Deus, ele consultava o profeta. Uma segunda motivação para as profecias era justamente o protesto contra o pecado. Os profetas de Deus eram usados para protestarem contra o pecado. Deus os usava poderosamente para protestar contra o pecado. Este era um segundo tipo de motivação pelo qual os profetas eram usados. E um terceiro tipo, ou uma terceira motivação para a prática profética, era justamente a restauração final pelo advento do Messias. A restauração do povo de Israel pelo advento do Messias. Haviam profetas que eram extremamente dedicados a este tipo de profecia, como é o caso de Isaías, que é considerado o profeta messiânico. Porém, praticamente todos os profetas da antiga aliança, todos os profetas do Antigo Testamento foram usados também com tópicos relacionados à restauração do povo de Israel e à glória e ao advento do Messias. Existem inúmeras profecias que apontavam para o advento do Messias. Inclusive, no Evangelho de Mateus, por muitas vezes no início de Mateus, nós encontramos a expressão seguinte: isto era para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Então,
Este era o tripé da motivação profética: a direção divina para a tomada de decisões, o protesto contra o pecado e a restauração final do povo de Israel e com o advento do Messias. Vale ressaltar também que em relação ao protesto contra o pecado, havia pelo menos 3 motivos ou 3 motivações que levavam o profeta a profetizar. Os profetas, quando protestavam contra o pecado, estavam protestando primeiro contra a idolatria, que era, no caso, a apostasia daquela época. Os profetas profetizavam contra a prostituição e toda sorte de pecado de natureza moral. E os profetas também profetizavam sobre a injustiça social. Este era o tripé do protesto contra o pecado: idolatria, prostituição e injustiça social. Pois bem, nós falamos então sobre os tipos de profetas, nós falamos sobre a motivação ou o tripé motivacional dos profetas e também queremos rapidamente falar sobre a diferença dos profetas do Antigo e dos profetas do Novo Testamento. Os irmãos sabem que o ministério profético, da forma que era conduzido na Antiga Aliança, ele cessou em João Batista. A Bíblia nos diz que João Batista foi o último profeta. O próprio Senhor Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. E a graça e a verdade vêm através do Senhor Jesus. Então não existe mais o ministério profético de acordo com o que era na Antiga Aliança. Não existe mais esta questão de um rei procurar um profeta para saber a vontade de Deus, do pastor procurar um profeta para saber a vontade de Deus para com seu povo, porque agora nós, a igreja, somos uma nação sacerdotal, somos um reino único da parte de Deus, no qual todos os crentes possuem acesso direto ao Criador através do Espírito Santo. E este mesmo Espírito legou a nós o dom da profecia, que nada mais é a revelação direta de Deus para o crente através do Espírito Santo. Hoje existem profetas? Sim, existem profetas de Deus que possuem o dom da profecia, porém não naquela mesma forma da Antiga Aliança. Os profetas de hoje possuem o dom da profecia. Os profetas da Antiga Aliança possuíam o ministério da profecia. Esta era a grande diferença. Os profetas da Antiga Aliança eram chamados de videntes, porque eles possuíam uma visão privilegiada acerca de tudo que Deus estava fazendo, acerca de tudo que Deus fez no passado e acerca de tudo que Deus iria fazer. Então nós precisamos entender que os livros proféticos estão inseridos nas Sagradas Escrituras com a finalidade de despertar o ânimo do povo de Deus e trazer esperança para o povo de Deus. Se muitas vezes o juízo era vaticinado, é porque pela soberania, pela presciência de Deus, Deus já conhecia os corações obstinados e Deus já havia, pela sua bondade e misericórdia, tentado várias vezes fazer as pessoas se quebrantarem e se comoverem pela sua repreensão, pela sua palavra. Porém, quando não tinha mais jeito, o próprio Deus muitas vezes usava os seus profetas para trazer justiça e juízo para o seu povo. Porém, a finalidade precípua da profecia era trazer esperança, despertamento, conforto e consolo para o povo de Deus. Profeta que era profeta de Deus não era profeta do caos, não era um profeta negativo, mas era alguém usado por Deus para despertar no povo o arrependimento, o quebrantamento e, com isto, o livramento da parte de Deus. Que Deus nos abençoe nesta próxima lição. Como eu disse,
Este vídeo não é para dar a lição, porque existem vários outros assuntos que, por certo, serão dissecados e comentados pelos nossos brilhantes professores. Que Deus abençoe a cada professor, que Deus abençoe a cada aluno, que você chegue na sala de aula no próximo domingo e possa conversar com o seu professor e com os demais alunos sobre essa questão da diferença entre os profetas da antiga e da nova aliança, sobre esta questão da motivação da profecia e também sobre essa questão dos tipos de profetas da antiga aliança. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece nunca de deixar o seu like, de comentar se gostou, se não gostou, de dar a sua opinião, de compartilhar este vídeo com outros irmãos. É importante a sua interação com os nossos vídeos para que então o vídeo se torne mais relevante e possa ser levado para outros espectadores. Não esquece também, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram e também curta a nossa página no Facebook, Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento. Se inscreva nas nossas mídias sociais e seja também um abençoado e um abençoador destes nossos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.